Olá, estamos aqui com mais um podcast, né, Val Gomes, e nós estamos aqui hoje para falar de um assunto que você, que está nos acompanhando nesses podcasts do Mulher Democratas, pode ter curiosidade de saber o que é que se passa e como passa em ser candidata. Então, vamos ver esses desafios. O primeiro desafio, que é convencer a família que você é candidata, né? É um dos maiores desafios, né? Esse aí é um dos mais difíceis. E muito difícil. Aí tá a publicidade, aí a publicidade em loco, né? Que é em casa. É o primeiro ponto. O primeiro choque, passo, né? São os primeiros passos, né? É convencer a família. A gente vai falar um pouco sobre esses desafios, porque dentro da família, né, é como a Adriana falou, a parte publicitária da campanha começa dentro da família. Convencendo que a gente pode. Convencendo que... E também falando, eu vou precisar de cada um de vocês, né? Então, a gente primeiro tem esse apoio familiar que é importante. E nós vamos falar sobre isso, né, Val? E aí, como foi a campanha? Como foi esse apoio? Eu encarei 2 candidaturas. A primeira, eu não pedi opinião para ninguém. Fiz tudo por conta. Achei que podia fazer tudo só. Depois eu vi que não era assim. Na segunda já foi uma coisa assim também que não foi pensada, foi decidida de última hora. Eu tive total rejeição da família. A família foi totalmente contra, objeção total. Não era o momento, não podia. Mas eu gosto, é o que eu quero, eu me sinto bem em fazer isso. Eu sinto que eu tenho essa necessidade e aí eu encarei. Depois que eu encarei, que eu decidi que eu iria mesmo enfrentar a candidatura, e todo mundo em casa abriu a guarda, não teve jeito. A resistência passou. A resistência passou. A impressão que a gente tem é que se nós não estivermos seguras do que nós queremos, fica difícil convencer o outro, né? Com certeza. Mas aí eu consegui convencer e graças a Deus deu certo. Então, foi muito difícil porque na época... da campanha, minha mãe doente, ela tinha Alzheimer e eu que tinha toda a responsabilidade por ela, tanto quanto por ela como por uma irmã, que eu tenho também, que é especial. A mulher já é discriminada em ser mulher, né? E mulher, ainda mais quando você entra na política, né? E como eu não sou daqui, eu tenho um vasto conhecimento, mas conhecer alguém não significa dizer que é fácil para ti. Não, porque tu conhece muita gente, tu vai entra de cabeça. Você entra de cabeça porque a mulher ela é persistente. Eu sou uma mulher persistente, eu sou uma mulher que não desisto. Eu sei que não é fácil, mas eu continuo insistindo. E eu acredito que a mulher tem capacidade de conseguir. Por isso que eu continuei, por isso que eu estou e por isso que eu vou continuar. Porque eu me acho capacitada. As mulheres têm que entender que nós mulheres somos maioria. É muito difícil as mulheres quererem entender que é maioria. Né? Mas nós somos maioria. Nós somos capacitadas. Somos a maioria do eleitorado, mas não somos a maioria de representantes. De representantes. Como mínima, representantes, né? É mínimo as mulheres que representam, que têm coragem de representar. Até porque é uma questão de coragem, né? Nem todas. Algumas mulheres também se perguntam, mas aí eu quero ser candidata, como eu vou fazer? E, geralmente, nós que estamos nas estruturas partidárias, a gente observa também que, embora a mulher seja, por si só, política, porque ela se preocupa também com o ambiente que ela está envolvida, tanto na comunidade como os outros assuntos, ela também tem que entender que para essa participação acontecer de forma efetiva, existem as formalidades, que é você se filiar a um partido político, e aqui eu digo, antes de se filiar, porque tem muitas pessoas que se filiam a um partido político e vai por conta de algum político que convidou, e essa mulher tem afinidade, ou porque achou bonito, sei lá, uma campanha partidária. Mas
é preciso conhecer o ideário do partido, é preciso saber que o partido defende, muito embora se diga que hoje partido não quer dizer nada, mas a gente tem a nossa consciência, a gente tem as nossas ideias, os nossos valores e as nossas convicções, então a gente tem que procurar saber o que é que um partido defende. Ora, como é que eu vou me filiar a um partido que promove invasão de terras, onde eu não acredito que tem que ser por aí, onde o partido, aqui eu estou, não defende isso, defende a propriedade privada. Então, é preciso que se tenha essa afinidade também partidária. Então, a mulher precisa entender que existe toda uma formalidade de você procurar um partido político, de preferência, que tenha afinidade com seus pensamentos, com o que você imagina que queira defender no caso de ser candidata, no que você acredita, e procurar esse partido, se filiar e participar das atividades partidárias. Mas o que nós percebemos muito é que os convites são feitos, né, quando está ali nas vésperas de convenção e que precisam fechar algumas chapas. Né? Então, a maioria, para ser bem sincera e real, acontece isso. E na verdade não é. E que se esquece também que política é antes e depois da eleição. Exato. Eu, como publicitária, né, posso falar que eu vejo muito que as pessoas, né, os candidatos e as candidatas, eles vêm achando que é só a foto, achando que é... Não é isso. Que é só a campanha, só a imagem. É só a campanha, só a imagem. E a bagagem? A gente, como publicitário, tem que ter a bagagem. Como é que eu vou fazer, editar um texto? Como é que eu vou fazer uma coisa que a pessoa não tem nada? Não tem um conteúdo, não fez nada. Não pode ser assim. Dificulta o planejamento de campanha do candidato, né? A gente, como publicitário, trabalha com marketing político, a gente tem que ter material. Val tem um material, Santinha foi convidada, mas tem um material de né, as de propostas, base, as né? propostas, né? Imagem. É muito importante. Então, assim, não é só a foto, né? Não é só a foto e nem só a TV. Né? E depois eu vejo que ninguém mais procura agência de publicidade. Acabou, né? A campanha acabou tudo. Volta na outra campanha. E não é isso. O trabalho então, continua. Quer dizer, cadê a rede social? Vocês estão alimentando? Como é que tá aí o seu dia a dia? Tá fazendo a live? Olha, eu tô aqui no hospital, tô aqui, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Olha, continuidade. A continuidade. Então, a publicidade, ela é importante antes e depois da campanha. Porque senão... É aquela história, quem não é visto não é lembrado, se você não fizer, ninguém vai saber. Verdade. Sim. Né? Então, eu acredito que, além e tem os treinamentos que eu fico sabendo que tem no Democratas Mulher, os treinamentos, né? Tem que participar, tem que ir, tem que participar, porque é muito importante. Eu, como publicitária, eu acredito que as mulheres que eu já trabalhei também, são até mais antenadas, sabem até mais do seu partido do que os próprios homens. Né? Eu vejo que elas são mais atentas, maior, né? a preocupação maior com o que vai dar, com o que vai mostrar, que são as propostas políticas. A proposta do partido. A afinidade política, exato, né? exato. Então, existe tudo isso. Tanto mulher democratas como democratas se preocupa nessa linha de formação e nessa linha de treinamento. Então, o que vale para nós é a qualidade desses quadros e o que nós vamos ofertar à sociedade, como candidatos, ou como assessores, ou como ocupantes de cargos no executivo. Então, existe essa preocupação. O que a gente vê e que não está longe da nossa realidade, são pessoas que vão para o populismo, que fica bem, que vai lá para a TV, tem sua campanha publicitária, e na hora da gestão administrativa é um desastre. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Então, o que é que nós buscamos? A formação, o treinamento, e nós tivemos isso, né, dentro do Mulher Democratas, e foi muito bom. E tivemos e temos. Eu acredito que isso fortalece bem mais as próprias mulheres que estão ali, na hora de convencer, né, o primeiro eleitor, que é dentro de casa, né, que é a família, sim, dizer, não, eu sei o que é que eu vou fazer. E aí pega aqui o gancho da Adriana em falar que não é só a foto, cumprir as formalidades de pré-campanha, né, não é só tirar aquela foto bonita, colocar na rede social. Qual o conteúdo que eu levo
para aquele eleitor, para aquela mulher, e o que é que eu posso estar fazendo depois disso. Mesmo não obtendo êxito nas urnas no tempo de ser eleito, porque a gente sabe que existe todo um processo na meio da legenda, fechamento de legenda, mas o que é que eu posso continuar daquele trabalho que eu acredito? O que é que eu estou buscando? O que é que eu estou informando para aquele eleitor? Então, existe essa formalidade toda. Então, é um desafio constante que a gente tem. Então, eu vi muito na campanha os movimentos dentro das candidatas do Mulher Democratas, e para nós foi muito bom. Porque é a questão de você ir atrás do voto e sofrer aquilo que vocês falaram. O que é que tu tá fazendo aqui? Ah, vai ficar em casa, vai cuidar do teu marido. Coisa pra fazer. Vai ficar da panela. Vai lavar a panela. Escolhe logo ser candidata. Então, esse podcast aqui é mais que um convite, é também um incentivo, né? Sim. Sim, que é uma oportunidade que a mulher tem de lutar mais pelos seus direitos, de defender. Aquela mulher que não consegue lutar pelos seus direitos, que a gente vê muito, principalmente fazendo campanha. Pessoas que nem sabem os direitos que têm. Exato. Né? E nós vamos lá, levamos uma visão melhor para essa mulher. Então, assim, ser candidata hoje é contribuir, você tendo êxito ou não. Vamos falar um pouco também nesse desafio da candidatura, né, dentro dessa entranha, né, do que acontece durante esse período de candidatura, que a gente sabe que acontece e que muitas vezes vira uma coisa proibida da gente falar, porque a gente imagina que tá fazendo com que a coisa fique desconfortável no partido, mas não é. A gente sabe que existe os assédios, sim, às candidatas por parte de candidatos, porque olha para a candidata, ou se ela já tiver uma boa performance, não, ela vai me dar trabalho, então eu vou oferecer alguma coisa para ela vir me apoiar aqui e deixar a campanha dela, né? Ou então, poxa, eu acho que ela não vai render muito não, então eu acho melhor ela vir aqui para o meu lado. Então, aconteceu isso também? Acontece isso, porque a gente sabe que acontece. Vocês têm alguma coisa para a gente conversar sobre isso? Acontece, sim, com certeza. Por exemplo, eu tive candidato a vereador, que já é vereador, que quando eu estava batendo na porta de alguém, ele estava tirando foto aqui nas minhas costas, atrás de mim, tirando foto, né, e postando. Como ele é melhor do que eu. Dá para entender? Como se ele fosse, não que ele seja. Quando eu batia, por exemplo, batia aqui na porta da minha amiga, o candidato que ele já foi eleito várias vezes e que hoje na época era candidato também, ele estava aqui batendo na porta que eu estava batendo. Ou coagindo a pessoa que você estava pedindo voto. Coagindo a pessoa, mostrando o quê? Para a pessoa que eu não tinha capacidade, né, de estar ali, que é o bairro dele, e tomando, eu estar na área dele. Da área dele, né? Isso quer dizer um medo do candidato, que ali já tem uma outra pessoa, ou melhor ou pior do que ele. Né? Impressionante que é uma pessoa que já vem com vários mandatos, que tem... certamente tem serviço prestado na comunidade, mas que se sentiu ameaçado. Assédio de todas as formas. Eu recebi um assédio da seguinte forma. Um candidato a vereador de outro partido falou para mim: o que tu tá fazendo aí? Vem trabalhar para mim, que eu vou te pagar melhor do que o partido. Olha, eu não tô recebendo nada por isso. Eu sou candidata porque eu decidi ser candidata. O que tu tá fazendo nesse lugar? Isso não é nem lugar para tu, tá perdendo teu tempo. Gente, a falta de respeito é muito grande com a nossa candidatura feminina. É impressionante. Ou desconhecendo que existe agora um mecanismo da violência política que as mulheres sofrem mesmo. Isso não é besteira, isso não é papo, não é vitimismo. É violência política. A violência política é quando você ignora, né, quando uma correligionária, quando uma mulher fala e dentro do ambiente político, então ela é ignorada, é um tipo de violência política. Então eu venho lá, não, deixa eu falar, deixa ela gritar aí, deixa ela ficar doida. Quer dizer, indignação virou descontrole, né?
Ah, Sim, com certeza. Com certeza. Louca, Não desequilibrada, desequilibrada. Quando a histérica. gente Histérica, sabe, né? e quando a gente sabe que um homem, quando chega a falar isso, o fraco é ele. Porque não tem como argumentar. Ele demonstra que está inseguro, que a gente está mexendo com ele. Então é preciso hoje esse olhar também do universo masculino, que não é por aí. Gente, e o assédio também vem dos eleitores. Demais. Eles assediam sem dó. Eu ouvi muito. O que você está fazendo aqui? Mas por que você está pedindo voto? Porque a gente vai pedir voto com muita humildade, Claro. né? Com muita simpatia, humildade. E eles não entendem que a gente quer trabalhar, a gente quer prestar um serviço. Então você devia estar fazendo outra coisa. Ah, mas não me venha pedir voto. Não é possível. Mais outra. Então, Não assim... tem aquele trato, né? Não lhe respeita tem. nem como pessoa. Imagina como... Eu lembro quando eu fui candidata, tinha uma coisa que, como candidata e como membro partidário, quando as pessoas chegavam para me abordar, né, os indivíduos do sexo masculino chegavam para me abordar, para conversar comigo, tipo, como vai? Então vinha aquele abraço em que parecia que queria bater no peito, e eu falava, pô, eu tenho que me defender. Então na hora que a pessoa vinha, eu já colocava a mão. Sim, com certeza. Né? A gente E tem já que ter essas pegava. defesas. Tem né? Então Tem que ter. não tem como é que a pessoa vai abraçar a outra dando tapa no peito, né? Então É um nesse assédio. sentido, é um assédio. Pois é. É uma violência. Uma Então- violência. Então É eu já verdade estava essa. preparada para aquilo, mas porque eu convivia e via aquele movimento. Então, geralmente, quando vinha alguma aproximação, seja em candidatura ou não, no dia a dia, eu já sabia que a pessoa que estava ali já tinha esse costume de cumprimentar batendo no peito. Então, quando a pessoa vinha para mim, eu não vem não. Então, eu já fazia assim, cuidado. Então, a pessoa, opa, desculpa. A gente Então, já tem que usar a nossa defesa, né? mas é porque às vezes é o desconhecimento mesmo, é a falta de saber como lidar. Sim. Porque é um universo masculino em que a gente está desconstruindo, porque nós estamos desconstruindo. Estamos. Sim, E eles não estamos. têm o trato ainda, E né? não Assim, sabem lidar com aquilo. Porque também nós olhamos para outros candidatos e também enxergamos, poxa, não vai sair do lugar não, entendeu? Então, mas a mulher não vai lá, a candidata mulher não vai lá. Poxa, eu sei que eu acho que o fulano não vai dar muito voto não. Vou lá perguntar se ele não quer me apoiar. As mulheres não fazem isso porque ela respeita. Sim. Então, Verdade. geralmente, quando vem um convite desse para uma candidatura de uma mulher, não é feito por ela, é feito quem está ali apoiando ela. Ou é um filho, ou é um marido, ou é um companheiro, enfim. Então, não é a mulher em si chegar e falar, isso é muito raro. Sim. Então, geralmente, é quem está ali. Então, é aquela coisa de trato. Então, a gente está tratando muito aqui desses desafios de ser candidata, das formalidades, né? E a Adriana está aqui como publicitária, e que ela narrava e conversava aqui muito das preocupações das fotos, né, a feminilidade, né, das candidatas, que ela teve a oportunidade de tirar foto, de confiou a ela esse registro de imagem oficial de campanha, que é a foto, que a gente sabe que tudo começa por ali para dar andamento à documentação, né, oficial. Então, Não, a gente vai falar de Não, e a preocupação sentimentos. de sentimentos. Uma foto, quando as candidatas, vocês candidatas vinham aqui, né, no estúdio, a preocupação é com o cabelo, claro, com a maquiagem, mas eu sentia que a preocupação também, hoje como eu falo, a publicidade é antes, depois, durante. Ah, é só a foto. Eu falei agora, vou ser contraditória, né? Eu falei nesse momento que não é só foto, mas a foto também é muito importante. Chama muita atenção. Chama né? atenção, vai te dizer quem você é, que você Sim. veio, o seu porte, Sim. tudo. Não é a tudo. sensibilidade de quem está tirando a foto também, de ver o que é que não tá legal. Eu vi ali a esperança de cada uma, sabe, na foto. Vou emocionar. Sou muito emotiva. Mas é assim, é a emoção de cada uma se preocupar e estar ali, tirar foto. Olha, como é que eu De se tiro? Como é que apresentar eu bem. de se Eu me senti apresentar muito bem com a passar forma uma que você me imagem tratou. Entende? boa, né? É a responsabilidade também de nós publicitários, e eu da mulher acho que é uma sensibilidade maior, Sim. né? De arrumar um cabelo, de ver um pedacinho, e saber que ali é a esperança de cada um. Ali é muito importante também. Então, eu acho que o meu ali, no dia que eu tirei a minha foto,
eu dei o meu segundo passo. Porque a forma como você nos tratou foi... Nos trata, né? Claro. Com muito carinho, foi com muito carinho. Então, Porque ali, a mulher, ela já se sente muito indefesa. Valorizar, né? Aí quando você tem alguém que te valoriza, é óbvio, né? Você cria mais um potencial, né? Além da pessoa eu acredito que tu é. assim, que quando a mulher vai pedir um voto, eu acho que ela merece e tem direito do respeito. Porque ali ela vai pedir um voto, é uma coisa muito importante, gente. Ela vai te representar, ela é mulher, tem uma vida, 2, 3, 4 em uma, porque é casa, é trabalho, é família, quer estar na política, é politizada, querendo ou não. Para mim, ser política Gente, é muito e difícil. pedir votos não é fácil. Não é fácil. Não é não é fácil. fácil. Eu Não. digo, ou você pede por convicção. Porque também você Com escuta convicção, muita muita coisa. E muito coisa. absurdo. A gente até que escuta uns incentivos, tem uns que isso. assim, a gente, meu Deus, eu escutei isso hoje, que dá gás Que pra dá um você gás. ir pro campo no dia seguinte. Mas assim, na maioria é só É desafiador. Eu É acho, eu desafiador. acredito que o partido agora, nesse momento, depois desse podcast, vai trabalhar também isso nos eleitores. Ela Sim. merece seu respeito. Isso é Tá bom. pedindo seu voto, ela merece o seu respeito. Ele merece o seu respeito. Não precisa desvalorizar e nem a gente precisa encharcar, tudo nem isso, que nada. as mulheres comecem a observar quem são essas candidatas mulheres, o que está por trás dela, o histórico dela, como é que ela chegou ali naquele partido ou naquela candidatura. Porque isso é muito importante, a gente saber disso. A gente costuma procurar mais quando é um candidato do sexo masculino. Verdade. Deixa eu levantar aqui uma questão. Mulher, vota em mulher? Nem todas. Nossa. Gente, foi um coro. É aquilo que a gente veio conversando. Então, o que é que precisa? As mulheres observarem outras mulheres enquanto candidatas. Então, essa solução número 1. Né? A primeira é toda mulher se reconhecer como política. Toda mulher é política. A gente nota que existe mulheres que dizem, não, eu não quero saber de política não, mas assim que ela bota o pezinho fora de casa, ela vai olhando o que é que tá sujo lá na rua, o que é que tá fora do lugar, o que é que ela pode reclamar lá nos órgãos sobre o que ela viu na rua, se está faltando uma luz no poste, se tem um buraco na rua. Então, assim, é uma questão de se preocupar com o que está acontecendo na comunidade, é um assunto político e causa indignação. E às vezes eu me questiono, por que quando eu penso na candidatura mulher, ela tem que ser a vice? Sim, tem isso, né? Que a Por mulher... quê? Por quê? Por quê? E é difícil aceitar Porque que o machismo está Por que ela tem que imperando. ser a Com vice? certeza. O machismo impera ainda. Por quê? A gente E nota cabe às mulheres mulheres, super capacitadas políticas já de carreira, por que tem que ser a vice? E cabe às mulheres já começar a continuar dando esse corte. E não é que a gente No queira falar machismo. que é ser uma candidata porque a mulher tem que ser uma candidata. Mas Não, muitas nós vezes- queremos também aquela mulher que esteja capacitada para nos representar. Sim. Não é porque é só mulher, é porque a pessoa tem a capacidade, tem o espírito público. Mas Então na maioria isso é das que é vezes, mais importante. a coação é tão grande que a mulher, ela quer oportunidade, mesmo que ela fique como vice, mas ela quer estar lá. Quer estar lá. Quer Não tá é lá. errado, mas virou uma constante, assim, na hora que estão reajustando chapas. Verdade. Aí eu vou colocar a mulher para vice. E aí vai o outro debate, né? E a gente não vai falar aqui em fundo partidário, aliás, em fundo eleitoral, né? Então a gente Sim. não vai falar em fundo eleitoral nem cota agora. Mas essa importância se dá a partir do momento em que se fala nessas cotas. Com certeza. Então é preciso que o eleitor também saiba disso e que o eleitor observe muito bem, porque o nosso papel aqui também é de chamar essas mulheres, mas conscientizar também não só elas, mas o eleitor. Isso A passa eleitora despercebido, a eleitora passa. não sabe, não percebe. Tem muita gente aí que está de vice, mas pode ser capacitada, pode Sim. ter experiência, mas existe também dentro dos arranjos de formação, nas articulações, questões que vão esbarrar nisso.
né? O interesse também por recursos, por mais recursos. Então, é preciso que a população observe isso. Então, a gente tem que puxar essa conscientização, tanto das mulheres. Na campanha, como na campanha, foi unânime em todos os partidos, as mulheres que nós conversamos, candidatas que também foram incentivadas pelos seus companheiros a serem candidatas, mas também achando que o fundo que elas iam receber, o fundo eleitoral, né, de cota para mulher, ia ser o que ele estava ouvindo lá na televisão, não sei quantos bilhões, né? Quando, na verdade, a gente tem uma infinidade de partidos políticos no país, né? Municípios, estados e municípios. Estados, municípios, candidatos, enfim, existe toda uma conjuntura dentro das estruturas partidárias e que, por desconhecerem isso, acabaram que incentivando suas companheiras com esse objetivo. Então, por isso é importante. A gente não pode esquecer isso, o que ocorre. Então, ocorreu de uma forma geral e a gente precisa que as mulheres saibam que é preciso um engajamento político, entender do que acontece, porque muitas vezes você é abordada por mulheres que são candidatas e que não sabem o trâmite, inclusive, para oficializar uma candidatura. Não tem. Então, quando você tem um partido que está estruturado e que tem as reuniões pré-campanha, pré-convenção, em que você começa a pegar essas pessoas que chegou, essas mulheres ou homens, enfim, que não conhecem muito bem porque nunca foram candidatos, a gente tem que começar a mostrar que não é só ali tirar a foto, botar lá e... Eu tenho experiência nas duas situações. Eu tenho experiência no partido totalmente desestruturado, sem nenhuma organização. Aí já tenho a outra experiência numa situação que foi bem mais confortável. A gente já tinha todo um apoio jurídico, contábil, totalmente diferente. Mas eu vivi essas duas situações. É como se fala, né? Como falamos agora há pouco. Política antes, durante e depois. Antes, filiar o partido, conhecer a ideologia do partido, se vai com seus pensamentos e suas, né? E chegar lá, olha, como é que eu faço isso? Porque às vezes a pessoa se filiou para alguma coisa, mas tem que ir lá. E aí, gente, como já existe aquela cultura que partido só serve para eleger. Isso. Não mas como é que é? Olha, tem algum treinamento? Olha, como é que tá aí? Olha, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Olha, eu vi na televisão lá, eu vi lá, como é que vai ser? Né? Tem que interagir também com o partido, agora né? Eu vou falar tem que saber onde está, o que vai fazer. Isso, exatamente. Alguns partidos deixam realmente alguns à deriva. Não aconteceu isso no Democratas, muito menos no Mulher Democratas. Depois, vocês sabem disso. Depois de você. Então, assim, no Democratas, o Mulher Democratas deu toda a estrutura, né? Desde a foto, acompanhamento jurídico, acompanhamento contábil. Total e antes estrutura. que foram os treinamentos, né? Foram feitos treinamentos, inclusive remotos por conta da pandemia. Então, isso valeu muito, porque os nossos candidatos e as nossas candidatas, claro, os que estavam previamente há 2 anos antes do pleito, né, do início da campanha em si, tiveram a oportunidade de treinar, de fazer um processo de treinamento e formação para essa candidatura. Né? Então, os que participaram e não quiseram disputar, ficaram aí assessorando, e isso é o que a gente espera, porque você tem que entender o que acontece, e muitas vezes você não prospera porque chega gente de última hora, acaba que ninguém se conhece, acaba chegando assediando, atirando para tudo quanto é lado, querendo desmontar o que estava montado, o que estava unido. E eu particularmente concordo quando um partido político tem os seus pré-requisitos para uma candidatura. Eu acho que isso é muito importante, eu defendo muito isso, principalmente com relação às mulheres. Eu acho que a nossa busca ativa é constante, sempre incentivados dentro do Democratas, tanto pelo presidente nacional, presidente regional, como a nossa presidente nacional, a deputada professora Dorinha. E essa busca ativa é que essas mulheres venham e que essas mulheres possam ser inseridas nesse processo, sabendo onde estão, como estão e o que elas
têm a fazer, como elas podem desenvolver o seu trabalho saindo da pauta e estando na pauta, que é defender também as pautas femininas. Isso é muito importante, a pauta da mulher. Então, a gente tem muito a agradecer todas essas mulheres que nos deram a oportunidade de estar aqui falando, porque a gente sabe que existiu todo um processo até nós chegarmos aqui. Sim. Não é? E foram essas mulheres que lutaram bravamente. E são essas mulheres também que continuam fazendo, porque a gente viu que a Lei Maria da Penha teve várias alterações. Sim. Né? Então, para adequar. Então, a gente precisa de mais mulheres sensíveis a essa pauta para que a gente possa continuar esse trabalho. Então, a gente precisa de mais mulheres. As mulheres tenham coragem, né? Muita mais coragem. Mais Vals, mais Santinhas, mais Carinas. Pois é, e mais Adrianas para poder estar ali naquela... Ajudar a gente naquela retaguarda e contribuir. Karina é uma mulher corajosa, né? Dá Santinha, cara a tapa mesmo. Val, tem hora que a gente as tem que meninas mostrar. todas democratas. Fosse eu, A Val nem se fala. Tem hora que a gente tem que dar a cara, né, para poder a gente dar mais um passo, porque muitas pessoas também não entendem o papel do partidário, né? Eu sou uma pessoa partidária, então quando você é uma pessoa partidária, né, você recebe também muitas críticas. Sim. Fica batendo cabeça por conta de partido político. Ninguém quer mais saber disso. Deixa isso. Mas não é. Exatamente. Porque... Mas tem que querer, a nossa vida é política. Pois Mas é, a gente escuta isso. Mas existe a mas... questão de você estar pontuando ali, defendendo os pontos de um partido que você defende. Das suas convicções, seus valores. Hoje em dia banalizou. Sim. Eu vou para onde tem um poder mesmo, eu vou porque fulano ali tem mandato, eu vou porque... Não, calma, peraí. A gente tem que estar do lado certo. Exato. A gente não tem que estar do lado de quem vai ganhar. A gente tem que ter coerência. E está faltando coerência. E aqui eu quero reforçar algumas palavras a quem me reporto, porque admiro também, que é o nosso líder, o deputado, ex-senador, ex-deputado Heráclito Fortes. E quando ele fala que hoje não se tem mais palavra. Então, você era de uma determinada tempo, né? E é um tempo que não pode passar, porque aí você entra em contradição de ter palavra. Ter palavra. E você ter palavra. Hoje isso é raro. Né? É raro. Hoje um político fala uma coisa, das costas já está falando outra. E aí você confunde o eleitor. Você confunde o eleitor. E não é isso que a gente quer. Nem para os nossos candidatos e nem para as nossas mulheres candidatas. Então a gente tem que ter um posicionamento firme. Violência política, desde quando eu ingressei, desde quando eu me filiei, me ingressei no partido, eu vejo por todos os lados. Então muitas pessoas já passaram com esse tipo de violência política. Foram embora. Então, você escutar, você não poder falar. E um detalhe, ainda tem os covardes que não falam, aí usa o teu nome como mulher para estar falando para o outro. Sim. Né? Então existe esse tipo de covardia, que o outro não tem coragem de chegar e dizer, olha, está acontecendo isso, seu candidato, isso. Então usa o nome de uma mulher, né, que costuma falar, para poder passar, né? Os covardes de carteira, que usam o outro para falar, o nome do outro para falar o que pensa. Então esse tipo de covardia também, ele é muito persistente. Então a mulher, quando ela está dentro de um partido político, que ela se posiciona e que ela não fica baixando a cabeça, mesmo com respeito à hierarquia, porque nós no DEM temos muito respeito à hierarquia, é dessa forma. Então você sofre a violência política, como eu sofri, e sofri até pouco tempo, né, de você falar, de você trabalhar com as estratégias, e na hora você ser ignorada, na hora... Ou até atacada, como você já foi pois algumas vezes. Então, você tem que ter isso para você se defender. Você tem que saber o que você está falando para você se defender. Então, eu nunca tive medo disso. Então, muitas vezes fui atacada sem ter falado nada. Só da pessoa pensar que eu penso diferente, eu já sou atacada.
né? Então, a gente tem um posicionamento partidário e o posicionamento partidário a gente defende. E quando isso é um homem, ninguém fala nada, né? Ninguém fala. Aceita. Né? É tipo... É assim, né? O fulano falou. O fulano... homem, ele fala, pode ser o mais arrogante, né? Mas ele não é o desequilibrado. Não, ele é uma pessoa que soube ponderar. Mas se a mulher falar mais alto, ela é louca, ela é desequilibrada, né? Ela tá com histerismo, ela tá com tudo. E aí é outro tipo de covardia, né? É outro assédio. Porque a pessoa é outro tipo de violência política, porque não sabe conversar. Não sabe conversar. E aí você tem que levantar a voz mesmo, e eu levanto. Porque eu não vou deixar ninguém chegar e me atacar, né? Mas hoje em dia a gente tem vários mecanismos. A gente tem lei que assegura isso, a gente pode denunciar, e isso é o mais importante. São as leis que asseguram todos os tipos de violência e, inclusive, a violência política, que deve ser banida dentro do sistema dos partidos políticos. Então, a gente está defendendo esses pontos. Então, como candidatas também, né, quando sofrem esse tipo de violência. Nós conhecemos bem, né? Com certeza. Conhecemos bem esse tipo de violência. Agora vamos lá nas nossas considerações finais, até porque a gente também, eu quero aproveitar, antes de passar aqui a palavra para as meninas, agradecendo também o Diretório Estadual Democratas Piauí, por toda a abertura, por toda a autonomia que nos dá para poder estar realizando o nosso trabalho, as nossas atividades partidárias, não é isso, Val? Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de dizer que eu tenho uma parceria forte com esse partido, porque eu acredito nos ideais do partido e estamos aqui, né, nessa luta. A gente acredita que vai ter êxito, né, defendendo o que é mais importante para nós como mulheres, que é o nosso direito. E é isso. Eu só tenho a agradecer. Agradecer aqui a Karina, nossa presidente estadual, que é uma pessoa que nos levanta como mulher. E convidar você, mulher, a participar do nosso Democratas Mulheres, porque a mulher ela tem que estar envolvida na política. E a Karina, ela é uma pessoa que te levanta, ela vai te buscar, esteja você onde estiver, ela te ajuda. Então vai lá, entra no Democratas Mulher e procura a nossa presidenta e seja também uma democrata, seja também uma mulher no nosso partido. Convido você a ser uma santinha da vida, né? Democratas Mulher. Eu tenho honra de estar aqui com vocês porque eu me sinto muito bem em ser uma democrata. Me sinto bem nesse partido, sou muito bem recebida. Estou numa experiência, né? Junto aqui com a Val, fomos candidatas. Difícil, mas a gente tem a agradecer a vocês que foram nos buscar, né? Que nos deram essa oportunidade. Nos dão essa oportunidade, né? De crescer. Obrigada a você, Karina. Obrigada ao partido. Obrigada à direção inteira que nos vê, né? Sim. Que vê a importância da mulher. Nos vê como importância e com importância e não como ameaça. E não como ameaça. E aproveitando esse momento, né, vamos convidar as outras colegas, as mulheres que queiram participar do processo político, que queiram contribuir com a sociedade. Eu escolhi o Democratas como o meu partido, por acreditar nos ideais do partido, e eu sugiro à mulher que busque, que procure um partido que vá de encontro aos ideais dela e dê sua contribuição à sociedade, que é muito importante a gente estar ativo. Adriana? E eu, Adriana, quero agradecer o Democratas Mulher Democratas, Piauí, né? Bom que se diga. Que estou muito agradecida por participar desse podcast com vocês. Muito legal. Eu vou encerrando o podcast agradecendo também todo o Diretório Estadual do Democratas Piauí e dizer que é muito bom podermos ter autonomia de participação dentro do nosso partido. A gente se vê numa próxima.